Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Vamos dar continuidade à nossa série em Efésios. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós faremos a leitura do verso 5 até o verso de número 9. E a palavra do Senhor nos diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com aqueles que, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, para que com ele não há acepção de pessoas. Amém? Eu quero orar mais uma vez por esse momento, pedindo a iluminação do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler, que é viva e eficaz e penetra no profundo da nossa alma. Fala conosco nesta manhã, Senhor. A palavra não é minha, ela é tua. E que nada e ninguém seja motivo de nos distrairmos e deixarmos, Senhor, de ouvir o que o Senhor tem para nós nessa manhã. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu dei como título para esse tema dessa manhã, o cristão e o trabalho. E nós estamos chegando ao final, olhando para esse texto de Efésios aqui, ao final das orientações que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Éfeso. E neste capítulo ele encerra o discurso que ele iniciou lá no capítulo 4, onde ele começa a falar com a sua igreja, com as pessoas ali, e o seu propósito era de trazer instrução, era de trazer um ensinamento, que quem foi abençoado com a salvação e pela graça, tem o seu comportamento transformado. Nós sabemos disso. Talvez você lembre de pessoas que antes de conhecer Jesus viviam de uma forma, e depois que foram alcançados pela graça do Senhor, a sua vida foi completamente transformada. E quando nós olhamos no capítulo 4, lá no início, Paulo começa dizendo assim: por isso peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados. E quando ele fala dessa forma, vivam de maneira digna, ele está querendo dizer para o seu público, e traz para nós hoje, que o propósito é que aqueles que têm seu comportamento transformado, têm a sua atitude de uma forma que que é capaz de inspirar os outros que estão ao seu redor, uma atitude que é capaz de influenciar as pessoas que estão ao seu lado por essa mudança que começa a acontecer na sua vida. Quando Paulo fala para vivermos de maneira digna, ele está falando que você tenha consciência de qual é o seu valor, a partir deste momento que você teve uma nova vida em Cristo Jesus. Ele está querendo nos impelir, nos encorajar, dizendo para nós que o nosso testemunho gere honra ao nome de Cristo Jesus. Aonde nós estivermos, as pessoas percebam isso, e que as nossas palavras e as nossas ações tenham autoridade pelo modo que nós vivemos. É sobre isso que ele está falando, é isso que ele está ensinando, que ele trabalha nesse bloco, e aqui exatamente ele está encerrando sobre esse assunto tão importante, tão relevante. E Paulo não deixa de tratar também de um assunto muito importante, que é a nossa relação com o trabalho. Qual a maneira que devemos proceder como cristãos? Como que nós devemos agir no ambiente de trabalho? Sendo funcionário, estando num cargo superior, e aqui no final do texto ele fala até para aquele que é o patrão, o chefe, o empreendedor, o dono da empresa. E a primeira observação aqui nesse texto é que Deus pretendia que o homem trabalhasse, mesmo que o pecado não tivesse entrado no mundo.
O propósito do Senhor sempre foi esse, que nós trabalhássemos. Ao criar o homem, Deus o colocou no jardim com uma tarefa muito clara. E a tarefa era cuidar, era cultivar, era torná-lo frutífero. Essa era a responsabilidade que o ser humano, o homem, já tinha desde o início da criação até a eternidade. O trabalho faz parte da nossa vida. É algo que está implícito e claro que nós devemos viver. Se nós olharmos no céu, nós vamos continuar também, de certa forma, trabalhando, porque nós estaremos servindo ao Senhor neste lugar. E o propósito de Deus é que o ser humano seja um ser produtivo, aonde ele estiver, e que ele cuide do planeta. É a nossa responsabilidade, cabe a nós. O que mudou depois da queda não foi a nossa relação com o trabalho. Trabalhar não é uma maldição. Em Gênesis capítulo 3 deixa claro que a terra se tornou maldita, não o trabalho. E sabendo que o trabalho faz parte da nossa vida desde o início dos tempos, sabendo que o trabalho não é uma maldição para o homem ou castigo de Deus sobre nós, o texto nos orienta a atitudes do cristão em seu ambiente de trabalho. E a primeira atitude que eu quero destacar aqui, ou o primeiro ponto, é que o trabalho nos ensina a submeter-se à vontade de outrem. Esse é o primeiro ponto. Submeter-se à vontade de outrem. Paulo começa falando nesse texto: quanto aos servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra. Então esse é o primeiro passo que nós precisamos dar: obedecer. É estar sob o comando de alguém. O nosso testemunho, meus irmãos e irmãs, no local de trabalho, fala muito mais do que qualquer palavra que nós possamos dizer ou falar. E se nós, que professamos a fé em Cristo Jesus, é importante que as nossas ações sejam condizentes com o que cremos. Aonde nós estamos, onde vamos, as pessoas nos conhecem por sermos cristãos, ou seja, por sermos pequenos cristos. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos seu representante onde estamos. Então o local de trabalho precisa ser esse local, onde as pessoas percebem Jesus Cristo em nossas vidas. Onde as pessoas percebem que há algo diferente em nós. E se Cristo vive e reina na nossa vida, na sua e na minha vida, o meu local de trabalho, neste local, eu preciso refletir a glória de Deus. Eu preciso ser instrumento do Senhor. Isso só é possível quando entendo e pratico a obediência ao meu superior. Quando estou vivendo dessa forma, seja o chefe de equipe, seja o gerente, seja o dono do negócio. Repare que o texto nos indica que tem uma forma de praticarmos essa obediência. No verso 5 ele diz que nós devemos fazer isso com temor e tremor, que nós devemos fazer isso com sinceridade de coração e devemos fazer isso como obedecemos a Cristo. E quando ele fala de temor e tremor, nós precisamos estudar um pouco mais, aprofundar essa palavra, que temor significa sentimento profundo de respeito e consideração. É essa atitude que nós temos que ter. E quando fala de tremor, tremor vai ter na palavra do Senhor alguns significados. E aqui não quer dizer um terror vil, não é esse sentimento, mas antes um espírito de solicitude, ou seja, um espírito de fazer com capricho, de fazer com cuidado, de fazer com dedicação, de quem possui um verdadeiro sentido de responsabilidade no que está fazendo. Então, quando nós falamos que é uma forma de praticarmos obediência, a primeira forma de fazer isso é com temor e tremor, significa que essa prática é de quem tem uma atitude e faz com respeito, com consideração e responsabilidade. Isso transforma o nosso ambiente de trabalho. A segunda questão que Paulo levanta aqui quando fala de fazermos isso em obediência, é para que a gente faça isso com sinceridade de coração. E quando ele está falando sobre isso, ele está falando para que nós sejamos realmente verdadeiros. Eu acho interessante essa palavra, sinceridade, ela é uma expressão grega, sincera.
Era uma expressão que era usada no mundo romano, e quando alguém queria fazer uma mesa, por exemplo, construir uma mesa para a sua casa, tão bonita como a nossa que nós temos aqui, naquela época não tinha todas as ferramentas, a tecnologia que tinha. Uma pessoa chegava para o carpinteiro, o construtor da mesa, e falava assim: eu quero que você faça a minha mesa, mas eu quero que o tampo da mesa seja sine cera, sem cera. O que significava isso? Significava que quando ele ia produzir, ele tinha que pegar a melhor madeira, ele tinha que fazê-la a mais alinhada possível. E quando aquela pessoa que fazia o pedido falava de sine cera, ele falou assim: eu não quero que você coloque cera nos defeitos da madeira, eu quero que ela seja perfeita, que ela seja verdadeira, ou seja, não me engane, não trate dessa forma. E a sinceridade significa isso, de sermos verdadeiros, não tapar as falhas que estão no caminho. Sinceridade tem a ver com uma característica de quem é verdadeiro, que não esconde suas falhas, nem suas limitações. Então Paulo está nos ensinando: olha, seja obediente dessa forma, seja obediente caminhando dessa maneira com sinceridade, seja obediente. Ele fala como você é obediente a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é: seja obediente ao seu patrão, como você estivesse obedecendo o Senhor, como você obedece o Senhor nessa caminhada. E ele já havia orientado neste bloco a importância de fazermos isso, como fazermos a Cristo. Ele diz isso: esposas, obedeçam ao seu esposo como vocês obedecem a Cristo. Filhos, obedeçam aos seus pais como vocês obedecem a Cristo. E aqui ele está dizendo: trabalhadores, servos, obedeçam como vocês estivessem obedecendo a Cristo. Como obedecendo a Cristo? É diferente daqueles que dizem: eu só obedeço a Cristo. Obedeço como se estivesse obedecendo ao Senhor. A essência da nossa submissão é simples: nós obedecemos porque somos servos de Cristo. É por isso que nos colocamos em atitude de obediência. Quando eu estudava sobre isso, eu lembrei de um episódio que aconteceu há alguns anos atrás. Uma pessoa famosa, youtuber, totalmente contra os cristãos, ele postou uma imagem, e a imagem era da seguinte forma: um cristão como se ele tivesse curvado, e em cima do seu pescoço Cristo estivesse sentado, com rédeas segurando aquela pessoa, controlando aquela pessoa. E a intenção dessa pessoa, desse youtuber, era o deboche, era fazer piada com o cristão, era uma atitude de desrespeito. Mas os cristãos, vendo aquilo que ele tinha postado, começaram a responder que o seu maior desejo, o que eles mais gostariam, era que o Senhor realmente tivesse controle de toda a sua vida. Esse é o meu desejo, que eles obedecessem ao Senhor fielmente. E quando a gente olha para isso, a melhor forma de nós demonstrarmos que somos realmente obedientes ao Senhor é quando nós nos submetemos às pessoas que Deus colocou como autoridade sobre as nossas vidas. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui: submeter-se à vontade de outro dentro do seu trabalho. Você vai demonstrar o quanto Cristo pode ser exaltado e glorificado. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o trabalho nos dá a oportunidade de sermos autênticos. Ele fala: não servindo apenas quando estamos sendo vigiados, sem falsidade. E aí a gente precisa entender a importância disso. De novo eu lembrei, olhando para isso, falei: como isso faz sentido para os nossos dias, como nós vemos essas questões ainda presentes em nossos dias. Olha, Paulo está falando há quase 2000 anos atrás: olha, façam dessa forma como vocês estivessem fazendo na frente daquele que tem autoridade sobre vocês. E esses dias atrás eu vi uma cena interessante que mostrava pessoas dentro de uma sala, um ambiente de trabalho. Em vez de estarem trabalhando, elas estavam mexendo nas suas redes sociais, elas estavam fazendo outras coisas que não tinham nada a ver com o seu trabalho ali. Estavam girando na cadeira, mas de repente eles perceberam que o chefe tinha colocado uma câmera dentro da sala. E imediatamente eles mudaram a postura.
Imediatamente eles começaram a fazer as suas funções. A falsidade a falsidade é a essência, a característica do que é contrário à verdade. A falsidade é aquilo que parece, mas não é. Tem cara, tem jeito, mas não é desse jeito. Uma das coisas que mais geram decepção é descobrir que alguém não é aquilo que ela parecia ser. Não é verdade? É triste isso. No trabalho nós somos testados, nós passamos por essa situação, as pessoas estão olhando para nós, seja um colega de trabalho, seja o nosso chefe, seja o cliente que nós atendemos, e o trabalho nos dá a oportunidade de sermos autênticos em todos os momentos, seja no público, seja no privado, quando ninguém está nos vendo, seja diante do chefe ou quando o chefe não está conosco. Lembremos sempre que o autêntico tem mais valor do que aquilo que é falso. Então isso faz parte da nossa essência. Paulo falou que ele fez tudo para com todos. Em outro momento Paulo falou que ele não perdeu oportunidades para falar de Jesus. E neste texto eu vejo que ele nos encoraja a sermos autênticos para que as pessoas vejam Jesus Cristo em nossas vidas, que elas possam enxergar nisso. Numa sociedade líquida, sem raiz, que está cada vez mais difícil encontrarmos pessoas autênticas e pessoas verdadeiras, nós temos a oportunidade de sermos diferentes para que as pessoas vejam Cristo em nós. Essa é uma grande oportunidade que nós temos na nossa vida. E certa vez uma situação aconteceu, pensando na questão de ser autêntico, de ser verdadeiro e de ser falso. Lá no sul, uma pessoa muito conhecida, cristã, respeitada, de repente caiu, desmoronou a sua vida, a sua história, porque não era autêntico, não era verdadeiro. Estava construído num castelo de areia, e quando descobriram a verdade, aquilo trouxe um choque. E aquilo gerou comentário às pessoas, mas como esta pessoa aconteceu isso? Como que essa pessoa fez isso? E eu lembro que conversando com um casal de amigos, eu falei assim, puxa, que triste, que pena que isso aconteceu. Logo ele, esta pessoa, tão respeitada e que construiu uma história. E eu falei que quando vi aquela situação, aquilo trazia um mau testemunho para nós cristãos. E aí eles trouxeram uma reflexão mais profunda. Falou, Jonathan, eu entendo o que você está falando, mas o mundo olha para nós. Mesmo que o mundo não fale isso, pensando assim no íntimo do coração, eles estão certos. A forma deles viverem é a maneira correta. Eles nos admiram, mesmo não falando que nos admiram pela nossa postura, a forma da gente viver, a forma de ser. Agora, quando coisas assim acontecem no meio do povo cristão, no povo de Deus, ela falou para mim, eu acredito que eles ficam abalados. Eles ficam abalados, eles ficam frustrados porque eles tinham expectativas de que nós continuássemos sendo aquilo que nós temos falado que somos. Então nós precisamos, meus irmãos e irmãs, entender a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor, como trabalhadores onde estamos, como embaixadores de Cristo, que nós estamos ali para sermos um instrumento do Senhor, um instrumento para manifestar a glória de Deus. Nós precisamos aproveitar o lugar onde nós estamos para testemunhar Jesus, sendo autênticos, sendo verdadeiros. Nós temos a oportunidade de transformar o nosso local de trabalho num espaço onde as pessoas podem se inspirar em nós, porque elas sabem que somos verdadeiros e que falamos o que cremos. Isso é muito importante. Terceira lição que eu tiro desse texto para nós: sirva de boa vontade. Paulo traz essa lição para nós aqui. Ele está dizendo, faça com alegria o que você tem para fazer. Faça com alegria. Seja a pessoa mais simpática do lugar onde você trabalha. Isso é muito importante. Quando eu lembrava disso, eu lembrei no Zé Antônio aqui na igreja.
Se você estiver aqui um dia na igreja, você precisar sair com o Zé e chegar na farmácia aqui da esquina, você não vai só na farmácia. O Zé sai dando bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. E às vezes você está andando com ele, você conversou e o Zé ficou. Porque ele está cumprimentando alguém. É uma característica dele. Eu não estou exagerando, quem conhece sabe que isso é verdade. Mas irmãos, sermos simpáticos faz a diferença. Seja aquele que dá bom dia e não aquele que diz assim, bom dia por quê? Não cabe a nós, não pertence a nós. Gente que fala assim, gente que não tem prazer no dia, ela se torna uma pessoa azeda, uma pessoa desagradável. Ninguém quer ficar por perto. E se agirmos assim, as pessoas vão falar, aí vem o mal-humorado, aí vem a mal-humorada, nem bom dia dá, e diz que é o quê? Crente. E Paulo está nos ensinando, no ambiente de trabalho nós precisamos fazer com alegria. Como podemos trabalhar assim, vivendo dessa forma? Nós somos o povo de Deus, e como o povo de Deus nós falamos que nós somos o povo mais feliz da terra. Então, nós estamos alegres por mais um dia que o Senhor nos deu, aleluia. Segunda-feira vai começar, glória a Deus pela segunda-feira. E não permitirmos que isso torne um peso no nosso coração. Estamos felizes porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez nessa manhã. Estamos felizes, somos felizes porque temos amigos, porque temos famílias, porque temos irmãos, porque Deus nos deu um emprego. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Servimos ou trabalhamos felizes principalmente porque Jesus me salvou. Então por isso nós precisamos fazer tudo com alegria. E você age assim por conta de um motivo. Você faz o que faz no trabalho porque você está fazendo como se estivesse fazendo para Jesus. Então haja dessa forma. Já pensou em você ir trabalhar como se estivesse fazendo para Jesus? Jesus estivesse ali do seu lado, no dia do seu trabalho. Você olhasse, Jesus, não fale comigo, não estou de bom humor. Jesus, não me dê bom dia. Hoje não é um bom dia para mim. Jesus, não espere que eu faça o meu trabalho da melhor forma possível. A gente fica assim, não, é impossível. Mas pense, você é o embaixador de Cristo. Pense, você está ali para fazer para as pessoas como estivesse fazendo para Jesus. Nós não falaríamos assim para Jesus, nós não trabalharíamos assim para Jesus. Então experimente nessa semana que nós estamos começando, que vamos começar, que em cada ação que você fizer dessa semana, da mais simples, aquela que seja mais complexa, você louve ao Senhor, você exalte o nome do Senhor. Que quando você chegar no seu ambiente de trabalho, você seja o primeiro a dar um bom dia, porque é um bom dia. Deus tem nos dado saúde, Deus tem cuidado de nós. Você vai perceber como as coisas ao seu redor vão mudar. O ambiente de trabalho vai ser outro. Os seus colegas de trabalho vão querer saber, poxa, quem que é esse fulano? Ah, ele é o fulano de tal, ele é cristão. Essa pessoa vai chegar perto de você, você é cristão? Que igreja que você vai? Que alegria é essa que você expressa? O seu chefe vai ficar impressionado com você. E quando chegar ao fim do expediente, e ele te pedir para fazer, faz mais uma hora extra, você fala, glória a Deus por essa hora extra. E não ficarmos chateados ou emburrados, mas fazer tudo com alegria. A gente sabe que nem todo dia vai ser assim de estarmos alegres. Eu penso, pastor, não dá para ser assim. Realmente eu concordo com você. Vai ter dia que vai ser mais difícil, mas nesses dias que são mais difíceis, como cristão, nós vamos entrar no nosso quarto, nós vamos dobrar o nosso joelho, diante do Senhor nós vamos orar, diante do Senhor nós vamos chorar. Mas quando nós sairmos deste lugar, onde nós falamos com o Senhor, quando você sair para trabalhar, você vai sair com alegria, como se estivesse fazendo para o Senhor. Expressar essas atitudes que eu destaquei aqui, ser obediente, autêntico e servir com alegria, geram consequências para a nossa vida. Geram consequência ao nosso lado. Em Efésios capítulo 6, no verso 8, ele finalizando diz assim, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, servo ou livre. Ele está falando, todo mundo vai receber todo o bem, todas as pessoas vão receber o que o Senhor tem
para ele. E aí eu termino essa mensagem dando o exemplo de José. José, nós sabemos que viveu uma história muito complicada com seus irmãos. A inveja, a perseguição, a traição, ser vendido. Nós sabemos que ele foi para a casa de Potifar, nós sabemos que ele passou na casa de Potifar, que ele foi para a cadeia, tudo que ele passou. Mas em todos os momentos aonde ele ia, ele testemunhava o caráter de Deus na sua vida. As pessoas percebiam que havia algo. Ele era submisso às autoridades, ele era verdadeiro e fazia tudo com alegria. E aonde ele botava a mão, prosperava e ia bem. O nome de Deus foi exaltado na vida de José por conta disso. Era a bênção de Deus, abrindo as portas, era a bênção de Deus, permitindo que aqueles que tinham autoridade sobre ele também fossem bem. E consecutivamente, a vida dele foi muito abençoada. O desafio que eu deixo para você, nesta manhã, onde você estiver, não importa onde você estiver, que seu testemunho reflita a glória de Deus. Que as pessoas no seu local de trabalho vejam nas suas atitudes que Cristo vive em você. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, igreja?